Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo o Encontro Regional de Bauru e seus reflexos não apenas para a magistratura, mas sobretudo para a sociedade. E não poderíamos deixar de entrevistar a coordenadora da PAMAGES na região, doutora Rossana Mergulhão, doutora, a senhora é juíza da primeira vara civil de Bauru, e também é coordenadora da PAMAGES em toda essa região belíssima do estado de São Paulo. Exatamente. Doutora, como é que a senhora avalia essa integração que a PAMAGES tem propiciado, ouvindo o magistrado do interior, sobretudo esse magistrado que está mais próximo do cidadão, transformando isso em reivindicações não apenas para o Poder Judiciário, mas também na própria Casa de Leis, na Câmara de Deputados, no próprio Senado Federal? Eu vejo como uma exteriorização da própria democracia. Né? Na medida em que nós centralizamos poder, na medida em que se concentra na pessoa de uma ou de pouquíssimas pessoas, todos perdem. E esse movimento da PAMAGES de vir para o interior, não só é interessante para as discussões internas do próprio juiz, como todos os demais aspectos que daí têm consequências para a população, que é o destinatário dos nossos serviços, né? E eu acredito assim que esse encontro, essas colocações, essa troca de experiências, ela enriquece o magistrado enquanto profissional, enquanto função, enquanto poder, e enriquece também na questão da qualidade dos trabalhos, não é? Como pessoa, inclusive. Porque as visões são diferentes, as pessoas têm visões diferentes, e isso acaba saindo daqui algo que não reflete bem, uma situação que talvez, da forma como está, o modelo como está, não tem tido determinado objetivo, não se chega a determinado objetivo, um outro vê de uma outra maneira, isso acaba gerando um tipo de uma reivindicação que é passado para quem pode, eventualmente, atuar na forma de resolução disso, ou aperfeiçoar, seja lá o que se possa falar, né? E o que nós tínhamos em questões associativas, a PAMAGES muito voltada para a capital. Os juízes do interior, elas ficavam à margem dessas discussões. Até pela própria distância, geograficamente é muito mais difícil de se locomover do interior do estado, das divisas do estado para a capital. E na medida em que as discussões vêm para o interior, tudo fica mais próximo, né? E há a participação maior dos juízes, e aí a questão da democracia, né? Todos aliás, podem testemunhamos em loco um evento que a senhora também estava presente, curiosamente, onde a PAMAGES conseguiu trazer o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio, que com grande propriedade e sabedoria, ele reconheceu que a verdadeira justiça se faz em primeiro grau. Ele, aliás, palavras dele, abrindo aspas, na primeira instância que está a verdadeira pedreira do judiciário. Né? Porque é aí que nós nos defrontamos com a parte, com as peculiaridades do caso. Cada região é uma. O Brasil é muito rico, e São Paulo, dentro do Brasil, também é assim. Cada região do estado tem uma peculiaridade, tem um tipo de ação que ela é mais própria. Isso tudo tem que fazer com que o juiz, esse juiz, ele não pode ser mais esse juiz de gabinete. Num estado atual, onde nós vivemos essas ações de massa, onde nós temos situações, nas minhas aulas eu sempre falo isso, nós dificilmente temos um problema que ele é interpessoal, né, entre duas pessoas. Geralmente, os assuntos, eles transcendem. A grande maioria das controvérsias que nós temos hoje são problemas que afligem um grande número de pessoas. E é o juiz, esse juiz que está próximo aí que tem essa função de encarar essas dificuldades das pessoas, as angústias, as expectativas, né? Porque quem vai dar a primeira resposta é o juiz de primeiro grau, né?
E isso é importante. A visão que a população tem do juiz de primeiro grau é a visão que ele tem do Poder Judiciário. Você acha que falta valorizar ainda mais esse profissional, seja dando mais peso, conferindo mais peso a essas decisões, seja prestigiando... As decisões de primeiro grau, com certeza. Recentemente, num encontro aí, numa palestra, falando com o professor Marcato, ele abordava justamente isso. Nós questionávamos qual seria a solução, né? E ele aponta como uma das soluções valorizar decisões de primeiro grau, na medida em que as decisões que são proferidas pelos juízes de primeiro grau são aquelas que são feitas baseada na proximidade, no calor dos acontecimentos, na grande maioria das vezes. Então, isso não é uma questão só de justiça, mas uma questão de política pública em relação a essas questões de massa, né? É uma questão democrática, afinal de contas, esse juiz de primeiro grau, tão bem preparado, temos aqui no estado de São Paulo... concurso dificílimo. Dificílimo, né? Talvez o concurso mais difícil, não precisamos ir longe, né? Hoje temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que não conseguiu, por 2 oportunidades, passar num concurso para a magistratura do estado de São Paulo. Para se verificar o peso que é, né? A dificuldade, o grau de dificuldade que isso tem. Então, talvez, uma das medidas processuais para se tentar resolver a celeridade que tanto se fala, né? Na razoabilidade, num tempo razoável, talvez seja isso, dar à decisão de primeiro grau um maior valor, né? Produzindo efeitos imediatamente. E aí nós teríamos que rever no direito recursal, né? na questão da fase recursal, a questão dos recursos serem recebidos somente no efeito devolutivo, sem se suspender. O juiz proferiu a decisão, automaticamente se cumpre, o que nós não temos hoje. Né? Tá certo. Doutora Rossana, eu vou pedir licença para a senhora, nós vamos para um rápido intervalo e continuamos essa entrevista absolutamente elucidativa com uma especialista em processo civil, como o nosso telespectador pôde observar. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista da doutora Rossana Mergulhão, que é juíza da primeira vara civil de Bauru. Doutora Rossana, no bloco anterior a gente pôde, com muita percussência, a senhora pôde nos demonstrar que o sistema não funciona tão bem, não é por falha do juiz, nem do de primeiro grau, nem o desembargador. Talvez uma infinidade de recursos, talvez uma sistemática que leva a parte a desacreditar dessa decisão de primeiro grau. E a senhora apontou um dos grandes mestres do processo civil, professor Marcato, olha, é preciso prestigiar. Mas eu queria fazer um contraponto para a senhora. É possível prestigiar isso sem ferir de morte o conceito, por exemplo, do duplo grau de jurisdição, da amplitude do direito de defesa da pátria? É possível pegar esses elementos, trazer para esse sistema processual, sem ferir de morte isso? A senhora disse, olha, vamos conferir apenas o efeito devolutivo e não suspensivo. É possível trazer para isso, para essa sistemática do processo civil, esse efeito devolutivo sem ferir de morte? Eu acredito que sim, porque nós estamos possibilitando a um segundo grau de jurisdição rever essa decisão e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui atendendo ao direito de quem teve um ganho de causa, não é? Porque o que acontece? Como nós temos esse volume de trabalho, esse sistema recursal todo, com vários recursos, e eu não sou contra recurso. O dia que eu tiver uma ação e eu não estiver contente com a decisão, eu quero recurso, né? E eu sempre coloco isso nas aulas para os alunos. Nós temos que ver o direito sempre sob 2 ângulos. E na maioria das vezes nós só vemos como a pessoa beneficiada pelo direito, nunca pelo réu, né? Seja no processo civil, seja no processo penal. E quando nós estamos do outro lado, nós queremos o direito ao nosso favor. Então, isso é uma coisa, é uma ponderação.